encontros em fevereiro. Hoje então é o 7º. E com o propósito de nós estarmos tratando sobre um tema que eu coloquei lá na nossa página no Facebook, que é sobre os traidores do Cristo íntimo, os traidores do venerável Mestre Samael. E na sequência nós vamos tratar das práticas de conjurações e, se possível, fazer uma prática para encerrar. Então eu sou grato ao meu Pai Celestial por essa oportunidade que Ele me concede de poder tê-los aqui comigo. Apesar dos tempos, ainda todos vocês são portadores de anelos espirituais, estão buscando, estão procurando, e com isso dá a oportunidade de nós nos reunirmos para este propósito. Falar em traidores, nós que estudamos história, não precisa ser na gnose, no conhecimento epistêmico, ao longo da história tivemos grandes traidores. A gente pegar, por exemplo, lá nas Escrituras, a morte de Caim matou Abel, já foi uma traição. Depois a gente pode pular e ir lá para Roma, né? Teve o caso do Brutus. O Brutus traiu o Júlio César na época, né? Ele esfaqueou e depois montou um partido político, tirou um monte de dividendos disso, depois se arrependeu e acabou se matando. Engraçado que esta ocorrência se deu. Quem tomava o corpo do Júlio César, não sei se vocês sabem, é o venerável Mestre Samael, que tinha o papel de organizar o Estado de Roma e o Império naquela época, né? E o Brutus então era o seu filho, né, o filho adotivo, e isto veio ter uma recorrência agora nessa presente reencarnação dele lá no México, né? Então ele conta nos livros, você pode ler no livro dele, que o Brutus, como não se transformou, o mestre transformou, né? Fez a revolução. Então ele tinha as mesmas, vamos dizer assim, recorrências, né? Queria fazer a mesma coisa. Então o mestre testava, pegava, saía da sua casa e colocava barricadas, deixava travesseiro na cama. E o Brutus ia lá com o punhal e ficava esfaqueando. E ele lá de fora olhando, o filho, né? Filho mesmo, dessa vez encarnou na própria família dele. E ele ainda ficava estudando no seu interior psicológico se havia algum elemento de raiva, né? De rancor, para ele poder eliminar. Então, para vocês verem o que é, como acontecem as recorrências, né? Bom, então, trazendo para a época de Jesus Cristo, onde vamos ter muita traição, o que Jesus fez, todos vocês estudantes sabem, foi fazer uma peça, uma representação teatralizada externamente de tudo que ocorre no nosso interior. Então não tem uma passagem nas Escrituras, uma passagem de que teatralizou Jesus Cristo, que ela não sirva para demonstrar algo que acontece no nosso interior, no nosso Cristo íntimo, né? Então Jesus veio do absoluto, ele pede licença para o seu Pai para trazer a gnose. Então é a primeira vez que aparece a palavra gnose. E isso está no Pistisofia, que é as escrituras dos gnósticos, né? Vocês podem ler a palavra gnose. Então ele pede autorização, e ali na Pistisofia vai tendo um diálogo de Jesus com os apóstolos. Jesus dialoga com os apóstolos dialogam entre si, Jesus dialoga com a mãe dele, Maria, dialoga com Madalena, e é um diálogo de todo. Esse é Pistisofia. Pistisofia é um livro escrito em linguagem hipócrita, linguagem sagrada, de difícil entendimento para nós. É um livro da humanidade, tem em vários na Alemanha, na Inglaterra, mas o Mestre Samael tentou develar, traduzir para que a gente pudesse entender. Então o mestre foi traduzindo, develando,
e quando estava a 75%, 70%, 75%, ele viera a falecer agora em 1977. Então nós temos 70% da Epissofia que a gente pode ler e pode entender. Como é um livro muito difícil, né, de compreensão, mesmo mestre Samael recomendava de que para ler Epissofia, primeiro devemos ter uma boa base da doutrina gnóstica, senão a gente vai se entortar, né? Esotericamente ele falava isso. Então lá na Epissofia aparece tudo isso, e Jesus, concluindo, né, ele veio para cumprir um papel, uma peça que estava previamente escrita, um script, um papel que ele tinha que executar todos os seus detalhes, né, como se executa um filme, uma novela e assim por diante. Tanto é que na hora dele do Judas, né, executar sua parte, Judas estava reticente, né, não queria fazer aquilo, trair o Jesus, né, mas estava escrito. Aí o Cristo, faça logo. Jesus fala para ele no diálogo, né, faça logo o que você tem que fazer. Não, mas eu não posso fazer. Então você vem para o meu lugar e eu vou fazer, porque eu tenho que cumprir o papel. Ele, não, pode deixar. Aí ele vai e executa. Então Judas trai Jesus por 30 moedas, tem um significado isso. Pilatos tem o poder para libertar o Jesus, acaba deixando para o povo, ele é condenado. Caifás, que tem o poder sobre tudo, que é do conselho, não faz absolutamente nada. Então são os 3 traidores que nós vamos estar falando deles hoje, tá? Então, os 3 traidores internos do Cristo íntimo, que Jesus quis representar no drama, que eles estão dentro de nós. Todos nós temos o nosso Cristo íntimo, que é a nossa consciência, a parte solar, a parte divina que está em cada um de nós, um pedacinho de Deus. Então essa parte crística, que é a nossa consciência, ela é atraída pelos agregados, pela multidão dos eus psicológicos. Então todo eu psicológico, nós temos milhares deles, é um traidor do Cristo, né? E entre esses traidores tem os 3 traidores personificados, fortemente representados pelo Pilatos, pelo Judas e pelo Caifás, tá? Então o Pilatos é o demônio, é o traidor chamado demônio da mente, tá? O Judas é o demônio do desejo, tá? E o Caifás é o demônio da má vontade, tá? Então vamos ver o que eles aprontaram com Jesus, né? O que eles aprontam interiormente com o nosso Cristo interno. Lá em Jerusalém, naquela época, existia um conselho de 500 mandatários. Então 500 políticos, né, que detinham o poder temporal do governo e também o poder místico, né? E esse conselho é chamado de Sinédrio. Então o Sinédrio composto por 500 membros da alta casta social judaica, né? Pessoas que tinham cidadania. A cidadania naquela época era muito raro, era até comprado de Roma, né? Poucas pessoas, só muito ricos podiam comprar sua cidadania. Então esses 500 cidadãos ficaram encarregados de estudar o Jesus, o Cristo que aparecera naquela época lá na Judéia, né? Então o que faz o conselho do Sinédrio? Vamos arrumar um representante, uma pessoa que tenha capacidade para investigar. Então eles chamam Judas. O Judas é da alta hierarquia judaica, da alta sociedade, né? E é uma pessoa muito ilustrada, né? E dos apóstolos de Jesus, o mais perfeito, né? Tanto é que ele ocupa uma posição hoje muito alta, que a gente vai estar vendo. Então pega o Judas e fala: a partir de hoje você vai no encalço de Jesus Cristo, tudo que ele fizer você vai relatar. Então o Judas foi. Mas o Judas tinha um propósito de pegar o poder, a potência de Jesus Cristo e reverter para a luta política. Israel estava sob o domínio de Roma, né?
e queria reverter isso. Então Judas começa com Jesus ao tempo todo, ao longo dos tempos que ele acompanhou, politicamente querer influenciar o Jesus para vir para o partido dele, né? Então a Bruna estava falando agora há pouco, a Bruna que alguma coisa de política, o Sandro estava falando, eu ia te falar, mas o que é? Eu falei, porque você não tem esse karma, quem tem que ir. E agora você vai entender que é um karma. O Judas dizia assim para o Jesus: vem, você pode combatê-los e pode nos tirar do domínio, né? Nós somos dominados dos romanos. Jesus ouvia atentamente e uma hora Jesus respondeu: Judas, Roma está nos dominando agora atualmente, não está? Está. E se nós lutarmos, revertermos a situação, como é que fica? A gente passa a ser dominador e eles dominados. E isso vai ser assim sucessivamente. Sempre haverá na terra um dominador e um dominado. Sempre haverá luta pelo poder, né? E aí ele responde: não, o meu reino não é desse mundo, né? É onde ele ia ser rei, tudo, porque realmente a política, né, os poderes instituídos, eles têm uma missão que precisa ser exercida, alguém precisa ocupar, e é melhor que seja exercida por gente de qualidade, né, gente de valores, como o Sandro e outros, né, do que por picaretas que vão entrar lá e deixar a coisa pior do que está, e a gente se torna omisso, né? Mas o Einstein reforçou mais tarde, né, que não acredita muitos dos sábios, a salvação do mundo não vem via política. Nenhum partido tem essa capacidade de fazer isso. A salvação do mundo então vem nessas palavras de Jesus Cristo: o meu reino não é desse mundo. A gente, para se libertar de tudo, tem que sair do sistema, né? O sistema você vai reproduzir e arriscado a se complicar, porque ele acaba fagocitando as pessoas, né? Então o Judas tinha essa missão política e Jesus acabou mostrando para ele, até no último instante, ele achava que se ele entregasse Jesus, né, que Jesus, depois de ser açoitado, depois de ser passar por inúmeros sofrimentos, Jesus ia se despertar e ia se embravecer e retirar eles, né, e Jesus ia lutar por eles, né? E quando ele viu que isso não ocorria, então ele ficou tremendamente arrependido. Aí que ele veio compreender o que ele tinha que fazer. A consciência começou a funcionar e aí ele acaba se enforcando, mas era tarde, né? Então, o que acontece? Judas entrega o Jesus por 30 moedas, né, para os soldados romanos, e isto é o que está lá no teatro, na peça. Internamente, isso quer dizer que Jesus quis ensinar para nós que todos nós temos Judas dentro da gente. É o traidor. É aquele que trai a todo momento o nosso Cristo interno. Quanta gente troca uma reunião espiritual por um baile, por uma balada, por um jogo, por isso, por aquilo, por tantas coisas materiais. Hoje o mundo está assim, né? Então tu acaba trocando o Cristo interno, acaba buscando as outras coisas e não cumpre o primeiro mandamento, que é buscar a Deus acima de todas as coisas, e as outras serão acrescentadas, né? Então esse é um demônio, né, do desejo, né, que acaba vendendo por 30 moedas, que significa as coisas materiais, vende o nosso Cristo interno, o nosso Cristo íntimo, e ele fica sem possibilidade de realização. Então ele fica sufocado por esse demônio, por esse traidor interno, que é o demônio do desejo, que representado pelo Judas no papel. Vocês estão compreendendo? Judas representa o papel externo, com o Cristo, que representa a consciência na extrema. Internamente está acontecendo também em nós, tá? E aí o que acontece? Na sequência vem Jesus, está ali, né? Vem o Judas, dá um beijo, né? Os soldados vão e pegam. E aqui acontece, Jesus estava orando sozinho, os outros apóstolos dormindo, né? E o que significa isso? Significa que a consciência estava apagada deles. Dormir significa consciência, né?
a consciência apagada. E aí ele diz: não pudesses velar comigo nem por um instante, né? Ele acaba sendo desprezado ali por eles. E aí na sequência ele é levado, preso, né? É levado para o Pilatos. Pilatos chama Jesus para a entrevista, né? E diz para ele: ó, eu tenho poder sobre ti, eu posso libertar, eu posso te condenar, vai depender do teu procedimento. Eu quero que tu me digas o que é a verdade. E aí o Cristo, o que ele fez? Silenciou-se. E a verdade é o silêncio. E o Caifás, o Pilatos representa a mente é os Deus em ação. Então, e Jesus estava ensinando isso esotericamente para todos, né? E o Pilatos não se conforma, porque Jesus não responde, né? E ele começa então para Jesus: me diga a verdade já estava pegando no peito do cara, chacoalhando, se tornou mala sem alça, como já se diz, né? Um cara chato. E a esposa dele ali escutando. A esposa era uma seguidora do Cristo, era uma cristã de fato, né? A esposa do Pilatos. Aí ele desanimou, viu que Jesus não ia responder. Ele disse: você, Cláudia, né? Você que é uma seguidora dele, então me diga o que é a verdade, né? Que eu liberto. Aí ela disse: ó, ele não vai te dizer nunca e nem eu te direi. A verdade não pode ser dita para quem não esteja disposto a vivenciá-la. A verdade são os 3 fatores de evolução da consciência. Quem é que está disposto? Poucos, né? Então a verdade é isso, ela desfigura. Quando a pessoa que não quer praticá-la, ela nunca vai entender, nunca vai compreender. Então a verdade maior é o silêncio. Tudo que você fala, que você pensa, que você dialoga com a pessoa, ela, pelos egos, pelos eus que ela tem do seu ego, né, acaba invertendo tudo. É a mente, né? Então a mente ela tem que cessar. Então o silêncio é a verdade. Perguntado o que é a verdade para o Buda, ele deu as costas e foi embora, né? Nenhum mestre responde que a verdade é o silêncio, é isso, né? Bom, então Pilatos representa este demônio aí da mente, né? Judas do desejo, Pilatos da mente. Aí falta o terceiro, que é o Caifás. Então o Caifás é o chefe desses 500 do Sinédrio. Então ele tem o poder na mão. Ele tem falta de vontade, porque se ele tem vontade ele liberta o Cristo. Mas exatamente ele e os outros que tinham colocado a missão por Judas para ir atrás de Jesus, e isto por inveja, por uma série de vaidade, uma série de agregados que eles tinham lá, né, que nós temos também, que o Cristo é ameaçador a eles. A estrutura, o Cristo, né, é um verdadeiro revolucionário. Ele é uma ameaça para o poder político constituído, para o poder legal, poder de exército, poder legislativo, poder executivo, para todos os poderes. E o Cristo é um perigo para os escribas, né, que são intelectuais. O Cristo é um perigo para os religiosos, né, os pseudo-religiosos, para toda essa estrutura hierárquica de padres, de pastores, de tudo. Então tudo isso é contra o Cristo. E ele ameaça, porque ele é revolucionário, né, com os seus ensinamentos. Então o Cristo ameaçava com a sua doutrina, né? A doutrina tão simples, mas o povo estava aderindo, e então ficou complicado. Eles tinham que arrumar um jeito de eliminar. Então fizeram um julgamento de Jesus totalmente contrário às leis deles, violaram as próprias leis, foi na caladão da noite, acharam artigos que não existiam para encaixá-lo, para poder acusá-lo, né? Então todos até ali são traidores. Então, repetindo, o Judas é o traidor interno da mente, né? Do desejo, o Pilatos, então, da mente, e o Caifás da má vontade. Então, isso está presente em nós. Nós temos também esse traidor dentro de nós. Às vezes, nós podemos e não ajudamos a outras pessoas, né? Temos o poder de ajudar.
se a Terra fizesse isto, hoje a gente vivia num verdadeiro paraíso. Você vê que tem crianças, parece aí na África, morre de fome. A gente tem que sair ali, o pessoal está morando na rua, né? Tem isso, tem aquilo. Então, é um desequilíbrio. Pode-se fazer algo por eles, mas ninguém faz. E nós mesmos, na nossa família, às vezes a gente não é aquilo que a gente pensa, né? A gente tem mais de ser o melhor pai, o melhor irmão, o melhor filho, mas a gente não é isso não. Às vezes a gente não tem prontidão para ajudar na necessidade mínima que a pessoa tem, né? Então isso é anticristo, é representado por esse demônio traidor, o Caifás. Então ele tinha o poder, mas a má vontade não deixou ele ajudar, ele não agiu, né? Então tudo isso nós temos internamente dentro de nós. E só para terminar essa parte, na sequência, o Cristo, o que acontece, o Pilatos entrega para o povo, a multidão, que é simbólico, né? A multidão física, ela representa essa multidão que também está dentro de nós, Deus. E ele pergunta, né, quem que eles querem que se absolva, se é o Barrabás, que é um lutador pela causa deles, né? Mas é um ladrão, criminoso, mas luta pela causa, ou o Cristo, né? Que apesar do poder não está lutando pela causa. E aí a multidão que já tinha sido trabalhada politicamente, né? Panfletagem, né? Todas, né? Naquela época, desses 500 conselhos do Sinédrio, o que a multidão diz? Não, nós queremos que solte Barrabás, né? Então o Cristo está condenado. Então o Cristo é traído por todos, a multidão. Quem é a multidão que está ali no escrito, que aquela multidão estava presente? Essa multidão internamente, então, são nossos eus, que vai trair o Cristo dentro de nós, vai crucificá-lo, e ele está condenado, não tem como escapar disso mesmo. E aí, o que acontece? Na sequência, até os apóstolos mais chegados, né, de Jesus vão também traí-lo, vamos dizer assim. Até o Pedro, que dizia, eu não vou te trair nunca, em diálogo com Jesus, ele dizia, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. E aí isso que aconteceu. Pedro perguntava pelo pessoal, né, sobre o Cristo, não conheço esse homem, é isso, aquilo, e fugindo. E aí depois, na terceira vez, o galo cantou. Aí o que aconteceu? A gente sabe dessa história, ele se arrependeu. Mas esse galo cantou, o galo é o símbolo esotérico da consciência, ou seja, a consciência dele despertou. E aí ele assumiu, né, o Jesus, e Pedro na sequência vai morrer como Jesus, piores condições, que ele fala, eu não mereço morrer como o meu Cristo. Então me inverte, ele morreu pregado na cruz de cabeça para baixo. Também simbolizar o ensinamento, que é a maituna, né? Pedro é a pedra. Uma pedra de tropeço, né? Que os escribas, os fariseus, seduceus rejeitaram, mas é sobre essa pedra que ele vai edificar seu templo, né? Jesus está falando da maituna. Bom, então estes traidores, representados teatralizadamente por Jesus Cristo, por seus apóstolos, cada um cumpriu um papel. Aquela multidão que estava lá presente, somos nós. Estamos aqui hoje ainda, né? Que vem por recorrência, por encarnações. E aí a gente vive no universo de causa e efeito. Teve a causa de judiar do Cristo, mas então se provocou impacto, uma causa, vai ter um efeito sobre si mesmo. De repente o povo judeu passa a ser muito perseguido, morre na cama de gás, uma série de coisas, um sofrimento terrível, e ninguém consegue explicar. Então o karma foi pago, e até hoje eles pagam, né? Ali o fogo come solto dia e noite, que é a região da Síria, Jerusalém, ninguém tem paz, né? Então tudo tem uma causa, tem uma consequência. Bem, então esses são os 3 traidores do Cristo, famosos, né, que nós temos todos dentro de nós. E em maior escala, nós traímos o Cristo, todos nós, a todo instante, quando nos falta o que ele representa. O que Jesus Cristo representa? O amor. Então, quando nos falta amor, a gente está traindo o Cristo.
O ódio nos leva a traição, a ira, né? Tanta coisa acontece. Nós traímos então o filho quando nos falta amor. Nós traímos o pai quando deixamos de fazer o que ele representa. O que representa o pai? Em nós a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O filho traímos pela falta de amor, né? Quando expressamos o não amor nas nossas ações. E o pai nós traímos, o pai representa a verdade. Então, tudo que é contrário à verdade é uma traição ao nosso pai interno. Está dentro de nós mesmos. É uma pequena mentirinha, uma promessa. Nas campanhas tem muitas promessas, muitas coisas, então ele vai trair, né? A nossa criança, nosso filho, você promete uma coisa para o filho, é extremamente complicado, porque ele é criança e ele espera até o último momento, depois você não cumpre, né? Até para os animais, né? Maus tratos, uma série de coisas, eles esperam um bom tratamento, você acaba fazendo isso, aquilo. E acabamos traindo. Então somos traidores por esta razão quando fazemos todas essas coisas. Nós traímos os nossos mestres, os ensinamentos, principalmente o gnóstico, né? A gente estava falando aqui agora que a maioria da pessoal que recebeu esse ensinamento não praticou, não levou à prática e hoje está fora da gnose, né? A gnose, historicamente, ela tem a velha ordem e a nova ordem, que vocês estão correndo por fora, mas estão estudando sobre isso. E o que dividiu a velha ordem e a nova ordem foi exatamente isso. A gnose espiritual, que é essa do Cristo, do amor, e a gnose material comercializada. Então, o venerável mestre Samael, todo mestre vem, tem um corpo de doutrina, que tem um projeto, tem um planejamento, tem objetivos, tem conteúdo, tem estratégia e avaliação. Então ele veio com o seu projeto pronto, trazido pelo Colégio de Iniciados, adaptado para a nossa época e para o nosso tempo nesse espaço, né? Então, a doutrina do Samael é a mesma doutrina do Cristo, ele é um coadjuvante, Jesus Cristo é o mestre maior. Então, Jesus diz, dai de graça o que de graça aprenderam, né? Então, Samael quis que a gnose dele sempre fosse de graça, e ele lutou por isso, né? Ele é a pessoa pobre, ele escreveu livros no caixão de querosene, né? E nunca se ligou para o fator monetário, porque eu sabia que é difícil administrar isso. E já em vida o pessoal começou a atraí-lo, né? Nesse propósito, a falsificar assinatura, mandar manifesto para o mundo todo, para pedir dízimo, pedir alimento, pedir isso, pedir aquilo. Então foram os traidores daquela época. Depois a gente tem a relação deles, por escrito aí para vocês. Então esses são os traidores. Outros traidores foi contra os livros, né? Ele sendo uma pessoa extremamente pobre, com só livro deste, se ele pedisse direito autoral, ele ficaria rico, né? Mas ele renunciou ao direito autoral dele, direitos autorais, né? Numa reunião com muitos delegados de todo o país, num congresso no México, e que ele disse, olha, eu abro mão dos meus direitos autorais para que meus livros cheguem a preço de bolso, né, para que a pessoa mais pobre desse mundo possa comprá-lo. Então essa é a gnose dele. E tinha essa corrente que monetária, que não entendia a gnose pelo lado espiritual, começou a comercializar a gnose. Vendia esse remédio, né, que ele ensinava a fazer de graça, vendia os livros caríssimos, né? E hoje tem as editoras que cobram o livro caríssimo, então é dessa linha antiga ainda, que estão por aí. E mesmo sabendo que ele renunciou. Aí ele viu que a coisa estava complicada, o pessoal não estava obedecendo, estava traindo, e ele já ia largar, ia morrer, né, em 1977. Então, num congresso, ele apresenta o seu sucessor, que é o venerável mestre Rabulu. Está escrito, está gravado, né? E ele disse, esse meu sucessor, Joaquim Mortegui Valbuena, é um juiz do Tribunal do Karma, da Justiça Divina, que vai botar ordem nessa bagunça que está, vai corrigir muitos erros e vai derrubar muitos ídolos, exatamente esses que defendia dividendos, está vivendo por meio da gnose, né?
Então o Joaquim Amortegui, que é o venerável mestre Rabulu, não deu outra. Ele foi, baixou ordens, baixou regulamentos para sair tudo isso, a comercialização dentro do movimento. E o pessoal não aceitou dessa outra linha, né? Então fundou-se fundou-se a nova ordem. Então a nova ordem é a ordem que conserva a gnose do mestre Samael, totalmente espiritualizada e gratuita, e a velha ordem ficou então para a gnose comercializada. Então eles deitaram e rolaram a partir disso daí, né? Mas também não tiveram força, porque uma vez que cortou o cabo, né, conexão com as dimensões, eles cresceram monetariamente, mas espiritualmente é difícil encontrar lá entre eles alguém que consiga fazer um desdobramento astral. É difícil encontrar alguém porque progrediram para o outro lado, né? Então essa gnose antiga dos traidores, traíram o mestre Samael nesse ponto, né? Não obedeceram, e a lei da obediência é a maior lei para iniciação. Jesus foi extremamente obediente ao seu Pai, ele obedecia o Pai em tudo, até no último momento ele entrega a vida, né, para o seu Pai, quando reconhece que o Pai aceitou a sua iniciação, o seu sofrimento e a sua dor, né? E aí ele entrega, e mesmo assim ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, aquele estado de sofrimento terrível, mas o que ele diz? Que seja feita a vossa vontade, não a minha. Então ele submeteu totalmente à vontade do Pai. É isso o iniciado, é isso o mestre, né? E essa é a lei da obediência. Para submeter totalmente à vontade do nosso Pai interno, nós temos que ser extremamente obedientes, e o nosso Deus não deixa que cada um tenha a vontade própria, né? Então ele é obediente. Então o pessoal não obedeceu o venerável mestre Samael nesse ponto, são traidores. Para isto, eles falsificaram assinaturas do mestre. Começou a luta pelo poder dentro da própria gnose, né? O pessoal que quer a gnose comercializada e o pessoal da gnose espiritual. Então vai essa luta que vai dividindo. Isso foi muito ruim para todos nós que estávamos no movimento, foi ruim para todos vocês que estão entrando. Fica difícil a pessoa que não estava lá dentro ter uma compreensão, saber como tudo isso aconteceu, né? Mas na realidade foi uma disputa por poderes, né? Por causa do ego, né? Então esses traidores falsificaram documentos, que deu muito trabalho para identificar, mas a gente sabe que pela polícia é fácil, né? Você faz o exame grafotécnico, você sabe se a assinatura é real ou não. Então foi isso que fez o mestre Rabulu. Ele provou que as assinaturas eram falsas, podia enquadrar todo esse povo, né? Porque quando você falsifica, você é um criminoso, né? E aí, nessa relação, infelizmente, né, de traidor do mestre, vai estar a sua própria filha, que falsificou a assinatura do seu pai. Você vai encontrar como traidor o primeiro discípulo do venerável mestre Samael, que é o Júlio Medina, venerável mestre Garga Lichine, também está na relação de traidores. Você vai encontrar Efraim Villegas, né, que é lá da Espanha, e tem um outro nome que eu não conheço, mas o mestre interno dele é o Bodhisattva, o mestre Desoto. Também não lembro o nome, mas também está na lista, o Bodhisattva do mestre Lasmi, né? Também está com a relação de traidor, a relação feita pelo mestre Rabulu, comprovada na justiça, né? Comprovada nas leis. Então esse pessoal era para estar preso. E por fim, para preencher toda essa lista, nada mais nada menos que o secretário do venerável mestre Rabulu, que é o Fernando Salazar Bunhol. E o que mais doeu, o que mais entristeceu a comunidade gnóstica, que vai estar também a sua esposa, Dona Arnolda, né? Bodhisattva do mestre Itelantes. Então, isto pesou muito, né? Foi um verdadeiro abalo, mas faz parte de uma caminhada de um mestre. Ele tem os seus
traidores, né? Tanto interno como externo, e ele tem que sobrepujar tudo isso, né? Porque ele não vai chegar nos céus de mãos dadas, né, abraçado com ninguém. Ele vai chegar sozinho se chegar, né? Se for querer levar essas pessoas. Então tudo isso foi acontecendo, e hoje é muito difícil para essas pessoas que não tiveram lá no movimento, né? Eu sou um pouco mais tarde, mas peguei uma boa parte da história, então ficou tranquilo para eu compreender, já que eu buscava. Eu quero saber a verdade, né? Quem a Bruna falou para mim, não importa, eu quero saber a verdade, doa o que doer. Então eu sou desse. Então eu combinava com todos. Na época eu fazia parte da velha ordem, estava começando na nova, que era aqui na Benedito Calixto, né? Do mestre Abulu, e eu ia para o SEG, que era do Barão, que é a parte da SEG, a ciência e antropologia, né? O Barão era da Espanha, ele pegou o monastério do mestre, roubou, saqueou, levou para a Espanha e passou a dirigir. E um dos discípulos do mestre, né? Então eu não entendia, eu queria estar bem com o pessoal do cego, e eu começava a fazer encontros para tentar reunir todo mundo, na minha inocência, né? E eu não sabia por que separação. Até que um dia um falou para mim, poxa, você é um bobo, você não vai conseguir fazer isso, você está no meio de um covil de pessoas difíceis, né? Tu não vai conseguir isso nunca. Aí eu comecei a olhar por mim mesmo e vi que era difícil. Nem o mestre conseguiu, nem o mestre Rabulu, nem o mestre Samael, né? Então, fica muito difícil hoje para uma pessoa conseguir compreender tudo isso, todo esse mecanismo, para que ela consiga trilhar em frente e fazer a sua iniciação. Porque tudo isso faz parte do plano da loja negra, que é exatamente a loja negra, que é que todos esses discípulos do mestre Samael se percam. E a loja branca luta para salvar pelo menos um, ou pelo menos alguns. Então nessa luta vão se perdendo. Então hoje, além das iniciações que tem que ser feitas, das provas, se alguém for iniciar realmente, tem que passar por outra prova terrível, né? Que é a prova dos dinossauros. Já ouviu falar nessa prova? Os dinossauros, aí vocês me permitam eu contar uma própria experiência minha, que a gente não fala da gente mesmo, né? Mas essa prova, se você se perde ali nela, você vai ser fagocitado por todas essas histórias, por todo esse conto, por todo esse recheamento da gnose antiga. Dinossauro representa coisa antiga, então aparece no mundo astral, né? E se você vence a prova, você vai vencê-los de alguma maneira e você vai seguir. Então essa prova apresenta para mim, no mundo astral, numa montanha, numa serra, vamos dizer assim, um pouco empinado, né? Tinha uma enorme casa, uma porteira, uma igrejinha, né, de um lado, essas coisas ficam gravadas na gente, né? E aí de repente começa o ataque dos dinossauros, mas coisas terríveis mesmo, monstros terríveis, né? E que me fecham em círculo, então não tinha para onde sair, tá fechado o círculo, já no círculo, e ali cada monstro enorme, né, eu pequenininho no meio, por ajuda, acho, do meu pai interno, me aparece uma arma e eu saquei e consegui vencer e sair de todos. Então por isso que eu estou falando de vocês. Foi a prova que eu apresentei, eu passei e vocês vão passar nessa prova, senão vocês vão ficar presos lá no livro antigo do mestre Samael, que ele mandou queimar, o pessoal por desobediência não queimaram, então aí, porque ele via tudo isso. A gente estava falando aqui com a Bruna e com o Sandrinho agora há pouco, sobre ayahuasca, que é onde está a maioria desse pessoal da gnose, né, que não passou pela prova, acaba voltando, né, e indo para as suas seitas, as suas religiões de origem. Então a gente estava falando sobre a ayahuasca, né, que é o chá do Santo Daime, onde estão a maioria das pessoas gnósticas, né, que eram gnósticos. Então essas pessoas, elas foram vencidas porque o mestre, ele não começou como a gente pensa, com 100% de consciência. Ele começa do 0, do 2, do 1 e pouco que nós temos também. E aí ele vai trabalhando, vai formando a sua consciência, formando a sua compreensão. Então, um livro escrito por mestre, quando ele tem 5% de consciência, que no caso de Samael, tem um tom.
Aí você vai reescrever esse livro quando está com 90, 95 ou 100, é um outro tom, né? Então, o primeiro livro que ele escreveu foi assim, Matrimônio Perfeito, é o Senhor Livro, mas tem muitos erros, né, que a gente não conhece, mas se vocês for analisar, vocês vão achar os erros, porque a consciência dele era pouco ainda. E ele fala isso, né, que ele pensava que entendia, mas ele não tinha entendimento que ele tem hoje, né, na época que ele estava a morrer. E aí, no segundo livro, que é A Revolução de Bell, 1952, ele faz toda a ilustração favorável ao uso da ayahuasca, do chá, né? Ele faz uma apologia ao uso. Vocês podem ler, A Revolução de Bell. E outros livros, como A Montanha de Jaratema, os 7 livros têm uma alusão positiva, né, ao uso do chá, dos livros antigos. O que ele faz? Ele escreve mais de 100 obras para poder atrair esse pessoal das mais diferentes seitas para engrossar o movimento gnóstico que ele estava formando, né? Que ele chamava de isca, joga a isca para pegar os peixinhos, depois então nos peixinhos nós vamos colocar os 3 fatores para eles seguirem. Aí na hora que apresentavam, a gnose aí são os 3 fatores, aí o pessoal saía. Você traz um monte de gente, mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. E aí então, ele faz essa alusão e os seus discípulos eram permitidos a tomar o chá uma vez para experimentar a 5ª dimensão. Se você tenta, não consegue, naturalmente a pessoa não tem paciência de esperar fazer a morte. Quando ela chegar na 4ª para a 5ª iniciação, ela vai desdobrar naturalmente. Então vai, né, toma o chá, mas você tem que ser casto. Então ele exigia castidade para a pessoa tomar a ayahuasca, que é o chá do Santo Daime. E a castidade gnóstica, você sabe qual que é, né? Hoje o chá está associado a um monte de fornicários, né, que vão lá e tomam. Então essas pessoas desdobram, mas para as infras dimensões têm experiências terríveis e por falta de conhecimento pensa que está tendo uma visão objetiva, uma experiência objetiva, né? E ali fica. Então, além disso, aí tem esses livros que as pessoas vão ficar presas. Você vai ler um livro deste, vai ficar por aí. Aí Samael não pode ir às livrarias, tirar seus livros, já estava pelo mundo todo. O que ele faz? Ele passa a gnose a limpo nos 5 últimos livros que a gente usa aí para estudo: Psicologia Evolucionária, Grande Rebelião, Mistério do Alvorecer, Sim ao Inferno, Diabo e Karma e As 3 Montanhas. Então ele passa tudo, mas de maneira corrigida, agora com a consciência que ele tem já como mestre de mistério maior, de iniciações vanustras, né? E na 3ª montanha, do exemplo que nós estamos dando, aí ele vai falar: olha gente, o chá, esses alucinógenos, essas coisas aí, acontece o seguinte, são amuletas, não serve de instrumentos para um verdadeiro investigador das dimensões superiores, do astral. Você, se quer ser um verdadeiro estudante gnóstico, você tem que ter desdobramentos objetivos. Você tem que comandar esse processo. É como a gente orienta as pessoas para desdobrar objetivamente. E aí o que acontece? As pessoas não querem saber do que ele retificou, né, nas 3 montanhas, os adeptos do chá. Eles querem lá os antigos. Então isso representa o quê? Desobediência. E a pessoa desobedece em função do quê? Dos seus traidores do Cristo, né? E assim acontece com todos os livros. Ele pede para queimar todas as suas obras na agonia da hora da morte, né? O pessoal assustado, já pensou, Samael agonizando, né? A dor da morte é igual para todos. E ele ali pede, e eles não compreendem, imploram para ele para deixar alguns, aí ele permite deixar esses 5. Então quem segue os 5 está na lei de obediência. Quem segue a outros está desobedecendo, né? É traidor do venerável Samael. Então, todos nós temos curiosidade de ler esses livros. Eu mesmo já li, né? Pô, vamos lá, a gente lê para ver até como que é, né? Mas não para ser um referencial
para nosso trabalho interno, porque a gente estaria desobedecendo o próprio mestre e perdendo nosso tempo miseravelmente, né? Então foi isto que aconteceu em matérias de traidores, de traição, fora os falsos mestres que surgiram, né, que também são traidores. Só depois da morte do venerável mestre Rabulu já apareceram 3 deles dizendo ser o sucessor do venerável mestre Rabulu. Aparece um aí que é o presidente da sociedade ayahuasca, que diz que encarnou o ser interno dele, é Anubis, né? Então ele é Anubis. Mal sabe ele que Anubis nunca se encarnou em ninguém, é um ser supremo do cosmos, né? Que a máxima forma que Anubis tomou até hoje foi, no Egito, era representado como um chacal, né? Mas está aí, como o pessoal venera como Anubis. Tem o Henri Cristo, né, que o pessoal acha que é o iniciado. Tem o venerável mestre, entre aspas, Rafael, né, que o pessoal está aí seguindo. Ele já anunciou 2 outros mestres, que é o Uriel, né, e outro aí, tudo da parte do Misel, né? Então, tudo isso faz um projeto da Loja Negra para desviar as pessoas. Saibam vocês, né, que não tiveram a sorte, a felicidade ou a infelicidade de estar lá como eu estive na época, né, e de poder trazer tudo isto para ajudar as pessoas que querem ainda seguir o caminho de maneira correta, que nem o mestre autêntico, verdadeiro, apareça aqui sem que tenha 2 coisas, tá? E por aí vocês vão aprender a saber se a pessoa é um falso ou verdadeiro mestre. Em primeiro lugar vem a anunciação. A anunciação ela é feita nos mundos internos. O Jesus foi anunciado por uma série de anjos desde as escrituras antigas, né? Estava na barriga de Maria, ela vai visitar Isabel, que tem o João, que é outro iniciado, que é o primo de Jesus, e eles se comunicam, né? Então Isaías, ele vem sendo anunciado por todos os profetas, né? Já sabia que ele era. Então nos mundos internos, todos se sabem, e assim aconteceu com o mestre Rabulu, que o pessoal não aceita e diz isso, aquilo, e esse pessoal ficou desorientado, da turma do dinossauro, porque segue a parte da gnose intelectual, não segue a espiritual, senão teria compreendido e não vai compreender nunca. Isso foi anunciado nos mundos internos. Se vocês lerem a Terceira Montanha, que é um desses 5 do mestre Samael, ele vai dizer para a esposa dele, a mestre Iterante: olha, nega, que era como ele a tratava carinhosamente, de toda essa multidão que nós ensinamos gnose para criar o exército de salvação, foi um trabalho perdido. Só tem 2 pessoas que serviram para esse trabalho, que são 2 analfabetos. Aí ela já ficou contente e sabia que um era ela, que era analfabeta, e o outro é o Joaquim Mortega Bueno, ele era mestre Rabulu. E lá ele vai falar, o mestre Samael está na Terceira Montanha e vê um discípulo na primeira, sofrendo, suando, para tentar fazer, uma águia rebelde, que é o símbolo do mestre Rabulu. Então tudo isso está escrito pelo mestre Samael. Quem segue a parte espiritual não ia se perder dentro da gnose, seguia com o mestre Rabulu. Então essa foi a anunciação, ou seja, esotérica nos mundos internos. E o mestre Samael vai lá no congresso, ali por volta de 75, 76, um pouco quando ele morrer, com 3.000 delegados, e anuncia o venerável mestre Rabulu como seu verdadeiro sucessor. Então, este é o meu sucessor, que vai corrigir os erros daquelas comercialização, aquelas coisas todas, vai botar ordem, que é do raio do karma, anuncia. E aí o pessoal
não acreditou nisso, ainda tentou falsificar a assinatura do mestre, dizendo que ele tinha deixado uma carta, que o mestre era ele, que o mestre era aquilo, esse aqui, o outro. Depois provou que a carta era falsificada, né? Então vocês não serão enganados, porque ninguém vem sem que seja passado por essas duas frentes, que é a da anunciação nos mundos internos, depois oficializa no congresso ou tem por escrito, né? O venerável mestre Rabulu tinha os seus discípulos, e tem na igreja agnóstica. O venerável mestre Samael também tem. Então vocês podem ler isso nos livros deles, né? O venerável mestre Rabulu, aqueles discípulos que ele tinha, ele ainda os tem até hoje. E ele conseguiu, pouca gente que conseguiu entregar a tarefa para ele, mas conseguiu pessoas que vão à igreja agnóstica, se encontra com ele e traz todas as informações. Portanto, se aparecesse um mestre, né, essas pessoas sabiam que eles estão em contato, não perdeu o contato com o mundo interno, né? E essas pessoas diziam, esse é o mestre autêntico, né? Mas o próprio mestre Rabulu, ele vai dizer, vocês vão ler no livro dele, olha, Samael me via na primeira montanha e eu não vejo ninguém, não tem nenhuma semente, não tem um discípulo que esteja pelo menos fazendo a primeira prática corretamente, que é a autoobservação. Então não tem ninguém no caminho, né? Por isso ele teve que fechar a instituição lá pelo ano de 1998, 99, que vinha morrer nos 2000. Então ficou de formas que hoje nós não temos, ficou destituída a ordem gnóstica, de formas que hoje nós não temos nem a ordem antiga, a velha ordem, que foi destituída lá no Congresso do Mestre pelo Rabulu. Ela está aí ainda com um monte de nomes, porque as pessoas desobedecem, são traidoras, né? E não tem mais a ordem, nova ordem do venerável mestre Rabulu, que também foi destituída por falta de uma pessoa que estivesse à altura dele. Teria que ser alguém que estivesse na quinta iniciação, e não tem. E isso poderá surgir através de vocês, né, que são os seus discípulos, nós somos discípulos dele. Então o mestre Rabulu toma a providência de tirar a gnose dos gnósticos. Isso aconteceu com Jesus. Jesus veio para quem? Veio para os judeus. Os judeus o rejeitaram. Ele foi para quem? Para os humildes, né? Então o ensinamento dele começou a ir para os humildes. Judeus quer dizer interno. Os internos, mestres, aquelas coisas iniciadas, não aceitaram. Então ele foi para os humildes, os pessoas externas, o público, né? A gnose estava internamente instituída, com rituais, com todas as regras, as iniciações, o pessoal fazia a prática lá dentro e não estava dando em nada. O pessoal intelectualizou ensinamentos, né? E aí o mestre tira, fecha, escreve um último livro, mas o Hercólogos não é mais para o povo de dentro, e sim para o povo de fora. De dentro teve a oportunidade e não deu nada, né? Então ele fala, vocês podem ler o livrinho Hercólogos, tem o livrinho Hercólogos, vocês podem baixar, ele é gratuito, ou pode escrever lá da coisa que ele é enviado para vocês. Então ele vai dizer no Hercólogos, hoje esse livro, o Hercólogos, está a cargo de uma instituição, Fundação Venerável Mestre Rabulu, de contexto internacional, fins gratuitos, distribui gratuitamente pela Fundação Sion, e está na mão de gente civil, que não tem nada a ver com gnose, né? Eles que fazem a distribuição, porque com esse livrinho ele espera que as pessoas que não conheceram gnose, mas que são pessoas que têm anelos espirituais, que tenha a vontade de achar verdade, como vocês estão procurando, que essas pessoas não sejam prostituídas pelos antigos, então que elas caminhem por elas mesmas, e aí ele passa a encaminhar nesse sentido através do Hercólogos, né? Vocês podem ler. Então ele exige lá o desdobramento, a pessoa desdobrar e ter contato direto com ele, e aí ele fala dos fins, dos tempos, né? De tudo que está acontecendo, leio Hercólogos. Então é nesse contexto que nós estamos aqui. A gente não está terminando, né? A gente não está terminando a conferência, a gente não está apegado e nem identificado com nenhuma ordem, tá? O máximo que nós
podemos dizer que nós somos do Movigol, né, movimento gnóstico da Ordem Livre. Tá? Então ela vai se movimentando livremente, sem estar institucionalizada. E aí vai surgindo essas pessoas. Nosso objetivo é preparar vocês para que se conecte com o Venerável Mestre Rabulu nos mundos internos e possam seguir as suas iniciações, para que possam ainda ser aproveitados na terceira ou quarta possibilidade que nós temos. E aí a gente termina aqui nossa fala, né? Qual foi a primeira possibilidade? A gente já falou aqui, de salvação que nós tivemos, de libertação. A primeira possibilidade de sair da roda das leis, da roda Samsara, né? Ao longo das 7 raças raízes, que já rodaram 5, a gente vai para a 6ª. Então ainda perdemos a primeira possibilidade, que é ir para o absoluto. Alguns foram, Jesus Cristo, Maria, né, os seus apóstolos, Samael e outros, mas nós não. Então perdemos a primeira, não temos mais tempo. Vamos ver a segunda possibilidade de salvação. A gente poderia ter ido para o Nirvana, que não é absoluto, mas é a porta do absoluto, é onde se passam umas eternidades de férias, né? Umas férias eternas. Poderíamos ter transformado um anjo, e nas suas 9 hierarquias, um arcanjo, uma possessão, uma dominação, um trono, um querubim, um serafim. A gente é isso? Não, perdemos também a segunda possibilidade. Tivemos, não aproveitamos. E aí resta a terceira possibilidade de sair da roda, como as igrejas dizem, a terceira possibilidade de salvação. Qual que é? É de nós irmos, não dá mais tempo de fazer iniciação para o Nirvana, não dá mais tempo de fazer iniciação para o absoluto, porque o tempo está esgotando, a gente está em cima do tempo. Mas podemos ser sacados, né, para a ilha, essa terceira, conduzido pelo próprio Samael e Rabulu, né? Quem vai para a ilha? Pessoal da gnose? Não, é pessoal de qualquer religião, mas que esteja praticando os 3 fatores de evolução da consciência. E para ir para a ilha, para a gente estar dentro da terceira, a gente tem que ter despertado quantos por cento de consciência? 50. Então não somos nós, infelizmente, né? A gente não está aqui para ser enganado. Não, se fosse hoje, a gente estava fora da ilha. Mas se for daqui uns 5, 10 anos, a gente pode encostar lá e também ir para a ilha. O que é ir para a ilha? Ir para a ilha secreta, né? Preparado pela divindade, não é um local que você vai para você ir para o absoluto, nem para o Nirvana, porque não é para isso. Para a gente continuar nosso trabalho, quem estiver precisa de um local, ilha, um espaço, e precisa de um tempo, né? Isso demanda tempo, então vai ter o tempo. Enquanto o mundo vai ficar aqui revirando e se renovando, o pessoal está salvo na ilha. Isso já aconteceu com Noé, na Arca, aquela turma, né? Vai acontecer de novo. Mas supondo que nós não vamos para a ilha, resta o 4º caminho, a 4ª possibilidade de salvação. E última, que o 5º, acho que a gente não quer não, né? A 4ª seria o quê? De nós sermos resgatados por uma das naves, possibilidade de salvação, como pregou o próprio Jesus Cristo, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? E eu vou lhes preparar lugar. Então estão por aí as naves, isso são fatos, né? Você pode ler o livro do Venerável Mestre Rabulu, você vai falar disso. As naves estão prontas para nos pegar, porque a gente está num planeta revirado, que qualquer hora dá algum final. Pode dar desde 4 de fevereiro de 1962 a qualquer momento. O Apocalipse está acontecendo. Ele não vai dar o bom final, que está escrito aí no dia 21 de dezembro de 2012. A gente escreveu o livro para tirar essa besteira da cabeça das pessoas. A gente pôs até o nome, o livro que ajudou a acabar com o fim do mundo. Que as crianças não estavam mais indo na escola, o pessoal com medo. Então isso é mentira, não vai acontecer. Por quê? Porque ele está acontecendo. É um terremoto aqui, então ali já deu o Apocalipse. É um maremoto ali já deu. Haiti, quanta gente morreu, Japão, né? Aqui no Rio, morre ali. Então para isso já foi, já deu o Apocalipse.
E pode a qualquer momento dar para nós, as cidades costeiras, elas não ficam. Já foi feito um estudo aqui em Santos, o pessoal está tudo envolvido com campanha política e esquece, né? A mente é para esquecer mesmo. Mas foi feito um estudo aqui e levado para as conferências mundiais. Quem leu até o DO teve acesso a isso. Então foi feito um estudo em conjunto com a Universidade de Montserrat, como fica Santos, né, se realmente a água elevasse um pouco, né? Aí a conclusão do estudo do cientista é que não fica. Que a gente está ao nível do mar, num primeiro momento a água vai fechar os canais, né? Então você fica de barco, você anda bem, mas de carro vai ser problema. No outro momento já estão os prédios, né? E depois vai falando, então vai chegar um momento que o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, isso pela 5ª vez, né? Comprovado cientificamente. Você tem esqueleto de baleia, de produtos do mar em Goiás, Minas, sítios ecológicos, lá não tem mar, mas já foi. Você tem as cidades subterrâneas, né? As pirâmides até, eu tenho aí, posso mostrar para vocês, no Japão, que virou até turismo, que comprova a Atlântida e a Lemúria, né, que existiu. Então isso vai acontecer de novo, né? Então nós temos, na ilha está salvo disso, mas não vai, então a nave está para ajudar, mas quem é que vai? Aí é Jesus que fala. Vamos analisar, ele diz, ó, de 2 senhoras que estão no moinho, uma será levada e outra será deixada. De 2 que estão no campo, de 2 mulheres, uma será levada e outra será deixada. Então uma por uma, matematicamente, qual é a proporção? 50%. Então 50% da humanidade tem possibilidade de ser trasladado. Isto é tão fácil, tem naves, saibam vocês, que dá para transportar toda a população da Terra de uma só vez, as naves mães. Mas elas não podem fazer isso, porque obedecem à lei. Se todos merecessem, seriam, né? Mas vão os que merecem. E aí que entra as igrejas pregam que vão salvar 144 mil. Você vai na igreja do Macedo, ele vai falar isso, você vai na católica, fala 144 dele, da outra não sabe, 144 mil da outra, porque ele não sabe ler a numerologia, né? 144 você faz a composição cabalística, dá 9. Então serão salvos, pessoa da 9ª esfera, faz a prática, né? Então esse pessoal será resgatado, como prometeu Jesus. Ele chama de os assinalados. Como que é assinalado? Nós temos o nosso corpo vital, que é medido pelo photokiller, que é aquele aparelho científico da Rússia, né? Esse é científico. E a nossa, que chama de aura, né? Que é o nosso corpo vital. Aura é um chamamento errado. Só tem aura as pessoas que transmutaram o fogo sagrado. Você vai na igreja, você pode ver nas pinturas, nem todo santo tem aura, só alguns, né? Para que eles fizeram a transmutação. Então nós temos corpo vital. Então a pessoa que está muito irada, está muito nervosa, a aura, esse corpo vital é roxo, né? É uma cor assim avermelhada. E para quem está ainda irradiando o amor, que é uma virtude da essência, tem a cor azul, que é a cor do manto da Nossa Senhora, né? Essa cor aí. Então lá de cima, são clarividentes, você chega essa cara azul, pensa que vem, esse da cor azul, esse é um assinalado. Então você é sugado, né? Você pode ser abduzido, puxado, sugado, do jeito que for, essa pessoa vai ser salva. De repente você está no sono, dormindo, você acorda num outro planeta, numa outra dimensão, e nem sabe o que acontecer e nunca mais vai voltar para cá. Então esse pessoal é da 4ª possibilidade. Feito isso, esgotou, puxou assinalados, então é hora de botar o fim em toda a maldade na Terra, né? Aí todos os que ficarem serão sucumbidos, 50% da humanidade, se for por esse cálculo que a gente está fazendo, de 8 milhões de bilhões, né, que habitam o planeta, então seriam 4, né? 1000 já vai. Para onde vai as pessoas? Sucumbe fisicamente junto com o planeta, morre, e aí sim, se desse um boom final, como pregam as emissoras, os filmes, agora no 21 de dezembro de 2012, seria uma bênção para toda a humanidade, porque você evitaria o sofrimento. O Apocalipse ele vai dando por parte, o sofrimento é terrível, né? Então as escrituras descrevem
vai chegar um momento que o Hercólogos vai vir, que ele estiver encostado entre o sol e a terra, o calor é enorme, é insuportável, a fome, o rico vai perceber que o seu dinheiro não serve para mais nada, porque não dá para comprar nada, então vai implorar por um prato de comida. Então é hora que o Jesus fala, e que o mestre Rabulu também fala, que vai se alimentar de cadáveres, né? A mãe vai comer seu próprio filho. Já pensou que sofrimento? O vivo vai ficar com inveja do morto, vai se enlouquecer. O mar começa a sair as bestas, né, do fundo do mar, os Godzilla, aquelas coisas todas, que foi alimentado com energia atômica dessa experiência e vem pegar o pessoal da Terra. Então esse é o Apocalipse, um sofrimento terrível, até o momento em que se dá o bom final, que é a hora que Hercólogos encosta, né? Então ele é chamado de chupão pelo espiritismo, né? Que ele suga com a sua tamanha atração gravitacional. Ele é 5 vezes maior do que Júpiter, né? 5, 6 vezes. Júpiter cabe 500 e tantas terras. Você vê, a Terra, você tem a Lua, que é 1/5 da Terra, né? 5 vezes menor. Quando ela está perto, ela já chupa tudo aqui, da gravidade, a maré. Imagina um corpão desse, né? Então tudo é sugado. E aí sim é o bom final, e cumpre-se a profecia do Jesus, do Pedro. Não sobrará pedra sobre pedras. Então, e aí é o objetivo da ilha. Na quarta, para a passagem para a quinta, que descreve o Noé na sua arca, né? O Platão fala disso também na filosofia grega. Ficou, algumas partes ficaram. O México fica, né? O Golfo do México fica o Egito, fica a Índia. Então, os maias sofreram esse processo. Eles percebem que isso aí retiram, vão lá para o México, né? Os incas vão para o Peru e eles se salvam, né? E o resto é diluído pela água. Então, isto vai acontecer, e aí o quinto caminho, se nós não estivermos também na quarta. Se a nossa essência não estiver funcionando, se a gente não tiver as virtudes que são produzidas pela nossa essência, se nós estivermos ligados, identificados com o sistema, é onde vão colocar em funcionamento todos os nossos eus, que vão produzir erros, defeitos, traição ao Cristo, vamos adquirindo energia satânica, né, que é contrária da energia crística. Nós vamos ser tragados por esse quinto caminho, que é a última possibilidade. Esse quinto não vai nos permitir, como diz os maias, a estar no amanhecer da galáxia, um novo dia cósmico, um novo dia zodiacal, que é a nossa sexta raça. A sexta raça já tem um nome, como se chama? Coradia. Então a raça Coradia, ela vai passar pelo mesmo processo da nossa quinta. Ela vai passar pela idade de ouro, idade de prata, idade de bronze, né? E a idade de ferro, que é essa que nós estamos agora. Na idade de ouro, ela é pura, não tem ego, ninguém tem ego. Então, o pessoal que está na ilha, se trabalhar o restinho, tem condições de ser inserida ainda na era de ouro dessa sexta raça, vai sendo inserido. Mas você não pode ser inserido com algum resíduo egóico. Se é uma laranja podre, que vai contaminar todas as laranjas boas. Isso é entropia, né? Isso é física quântica, né? Então, vai ficar lá até que isso aconteça. Pode ser que você venha ser inserido na próxima idade, que é a idade de prata, ou na idade de bronze, ou na de ferro, né? Que já é bem no fim, como nós estamos agora. E quem não estiver na ilha, então vai para o quinto caminho, que é para o tritocosmo. Tritocosmo do grego significa inferno no latim. Então o pessoal que vai para o inferno, para fazer o quê? Para se purificar. Não pôde fazer a morte, voluntária, né, dos seus eus. Eles robusteceram, eles engordaram, então tem que entrar nas infradimensões para que a natureza faça isso por nós. A chamada morte compulsória, força, né, contrária à nossa vontade.
chamada por Jesus Cristo de a segunda morte, que é a morte da alma, a morte da consciência, para purificar que a maldade tem que ter um dia, que tem que ter um final. Então esse será o fim da espécie humana na Terra. Você pode ler as profecias dos maias, né? Falam tanto isso, que eles são a conservação da espécie pensante na Terra, e são mesmo. Todo mundo morreu, eles permaneceram, continuaram, né? Então é isto, a gente encerrou essa parte. A outra é pequenininha, tá? Eu vou fazer na sequência, sobre as conjurações, tá? Quando a gente começa a seguir esse caminho, então é natural que a gente vai ser atacado pelas nossas legiões mesmo, que é do nosso eu. A gente vai ser atacado pelas legiões da loja negra, atacada nos mundos internos, principalmente quem começar a desdobrar. De repente você cai na prova dos dinossauros, você não tem ferramentas, você já fica por ali. Então precisa ter defesa. Então conjuração significa você ser portador de uma arma, de uma defesa, tá? Tem conjurações para quando nós estamos aqui no mundo físico, no nosso corpo, e conjurações para quando nós estamos na outra dimensão, desdobrado, tá? Aqui, toda noite que vocês forem dormir, vai fazer uma prática, então façam a conjuração de Belilim. Tem ela cantada, pronunciada pelo Venerável Mestre Guru no vídeo da nossa prova, tá? Na nossa página. Então fazemos a conjuração de Belilim. A conjuração de Belilim se faz para limpar, para harmonizar o ar, o ambiente. Quando você sente que está pesado, você está no meio de coisas pesadas, você pode fazer mentalmente, tem um efeito. Então ela limpa. A conjuração de Belilim, isso quer dizer anjo Belilim, é o anjo Belilim, tá? E então ela é feita cantada, é um cântico. Ela se diz assim, ó: Belilim, 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 3 vezes, né? Ânfora de salvação, quisera estar junto a ti, o materialismo não tem força junto a mim. Belilim, Belilim, Belilim. A gente terminou uma vez, faz isso mais 2 vezes, 3 vezes. Então com isso, esse anjo, né, Belilim, ele tem o poder de limpar, harmonizar. E aí você, para ficar seguro, você faz o fechamento. Já ouviu falar de fechamento? Nos filmes você vê um círculo, né? Quem assistiu o Pequeno Buda, né? Esses filmes aí, vocês vão ver um círculo que não entra nada dentro dele. Então você faz um círculo. Então fez Belilim, limpou, você vai fazer o círculo. O círculo a gente chama-se círculo mágico. Nada da loja negra penetra depois você faz ele, tá? Então você fica seguro. Mas nós não temos poder para traçar esse círculo, então nós vamos pedir para uma partícula interna nossa para fazer por nós. Então nós pedimos para o nosso intercessor elemental, que é o intercessor elemental, é o que se conhece aí como nosso anjo da guarda. Anjo da guarda, intercessor elemental, por quê? Porque ele vem conosco desde o reino mineral, nos defendendo do perigo, essa partícula que está junto a nós, nosso anjo da guarda. Então a gente pede assim, meu Cristo, meu íntimo, né? Peça, ou a Mãe Divina, o Pai, peça o intercessor elemental para que traça um círculo mágico em torno de minha pessoa, ou em torno das pessoas que estão na tua casa, em torno da casa, ou em torno de você. Tá? E aí você faz 3 vezes, imaginando a cor verde, né? E aí você fica protegido. Então, assim, por Júpiter, Pai dos Deuses, eu te conjuro o que você está vendo. Tevigos, Luzlim. Depois tem escrito para vocês, tá? Então você se defende, aquilo vai se afastar. De repente você vai conjurar, chamar o mestre para te ajudar. Tem como chamar, né? Anjo Samael, né? Eu te invoco, te chamo, né? Em nome do Cristo, por Cristo, pelo poder do Cristo. Qualquer mestre queira, ele vai ver. Mas de repente vem um mago negro disfarçado.
e você vai perceber. Para você perceber que não é o Venerável Samael, que sim o Mago Negro que está apresentando no lugar dele, você tem que ter um poder de discernimento. Esse poder de discernimento chama-se o quê? Intuir. Você vai ter intuição, tá? E quem está fazendo o trabalho vai ter essa intuição. E aí você conjura, conjuração de Júpiter. Se for o mestre, realmente ele vai dar risada, vai brincar com você. E se for da loja negra, pronto, some, né? Desaparece. Então essas são as conjurações. E também tem a conjuração de Salomão, conjuração do 7, né? Que ela é grande, depois eu passo para vocês aí. Ela também serve aqui para o mundo físico, né? São sete entidades, vamos dizer assim, negras, e 7 potências sagradas que vão estar sempre combatendo. Então você faz essa oração, essa conjuração de Salomão, ou do 7, que vai resolver, né? Então, finalizando, a conjuração também é uma oração. Você pode fazer simplesmente uma oração, e aí vai depender do que. O professor funciona, né? O instrutor funciona. Se nós temos aqui, se um ladrão nos ataca e a gente tem uma arma, a gente puxa. A arma vai funcionar se ela tiver o quê? Se tiver bala, se tiver munição, né? E essas conjurações nossas também, elas vão funcionar se elas tiverem munições, balas, mas munições espirituais. E qual é a munição dessas armas que a gente vai sacar contra as entidades? Vamos ver se vocês matam. Como que elas funcionariam? Se a gente tiver... Obediência é o primeiro passo para você ter todo o caminho, né? Mas nessa hora precisa de armas, precisa de bala, meu. Mas se você tiver castidade. Então a pessoa que não está cumprindo a lei de castidade, a pessoa que é fornicária, que perde a sua energia seminal, como nos ensina em nós, essas coisas de nada servem para ela. As entidades negras vão até dar risada dela e vão acabar jantando e acabando com ela, né? Então a castidade é o meio pelo qual todos nós temos para fortalecer o nosso organismo, impregná-lo de energia, né? Energia do Espírito Santo, e a energia que te fortalece, te transforma numa potência terrível contra qualquer entidade negra. E o mais interessante de tudo isso é que você se reveste de coragem, você não tem medo de nada. Então faz a gente ter medo de alguma coisa, é o nosso corpo desenergizado, tá? Falta essa energia. Então sabendo disso, vamos energizá-lo, né? E aí